Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, contratos renovados. Gustavo Henrique, Jacaré, a joia, mais uma joia das categorias de base do Timão, vão permanecer mais tempo no Corinthians, tiveram os contratos estendidos, renovados, e o trio Jim está de volta, é isso mesmo, Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto, o trio ofensivo do Corinthians de volta na partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Conto tudo isso para vocês agora. Sereto News chegando, roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, faça a sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga absolutamente nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like, para você apenas um clique, mas pra gente faz toda a diferença, ajuda demais o canal, deixe também o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Em nome de Aposta Ganha, vem jogar comigo do Aposta Ganha, vem jogar junto, pagamento antecipado, cashback diário, você pode criar a sua aposta, as melhores odds do mercado, faça o seu cadastro agora no Aposta Ganha, mas aposte com moderação, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. E se você está com nome sujo no SPC ou no Serasa, você tem que falar com o pessoal da MoveUp, é isso mesmo. Olha só o telefone, 479923-14498, tem também o endereço do Instagram. Por R$ 599, eles limpam o seu nome em até 30 dias. MoveUp, eu recomendo. Vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Sereto. Antes de mais nada, eu quero ler uma nota oficial que o Corinthians acaba de divulgar. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que iniciou nesta segunda-feira a entrega de documentos do departamento financeiro do clube, que abarcam o período de 2018 a 2025, solicitados pelo Ministério Público de São Paulo. Investigação que o Ministério Público de São Paulo está fazendo sobre a questão dos cartões corporativos dos últimos 3 presidentes do Corinthians, o Augusto Melo, o Duílio Monteiro Alves e também o Andrés Sanches. Os departamentos financeiros e jurídicos esclarecem que houve demora em reunir o primeiro conjunto de informações devido à invasão de 31 de maio, quando documentos foram subtraídos. Lembra quando houve a invasão do Augusto Melo, numa cena patética, ridícula, tentando dar o golpe, tentando retomar o poder à força, antes mesmo da votação do impeachment? O material foi protocolado pelo clube e entregue à Justiça, a fim de atender às solicitações realizadas pelo Ministério Público. O Corinthians reforça que entregará quaisquer documentos solicitados visando resguardar sua marca e reputação, bem como o cumprimento do devido processo legal. Muito bem, então está acontecendo esta investigação do Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje foi um dia de boas notícias para o Corinthians. O Corinthians renovou o contrato do Gustavo Henrique até o final de 2027. Lembrando que o zagueiro é um dos líderes do elenco do Corinthians, é titular absoluto e ele vai ficar, portanto, até 2027. Ele tinha o contrato até o final desse ano, né? Então, por isso, ganhou mais um ano de contrato, na verdade, né? A renovação de contrato, não, por mais 2 anos, né? Por mais 2 anos de contrato, até 31 de dezembro de 2027. O Gustavo Henrique participou de 56 jogos, foi muito importante na conquista do título paulista deste ano. Então o Corinthians renovou o contrato com o Gustavo Henrique. E o Corinthians renovou o contrato também com a joia da base, com uma das joias da base, né? O Jacaré, o João Vitor, o Jacaré, lateral de apenas 18 anos, vem treinando entre os profissionais.
O jogador deve ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior como reserva do Mateuzinho. No novo contrato, as multas foram fixadas em 72 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional. 100 milhões de euros equivalentes a 635 milhões na cotação atual. O contrato agora vai até 30 de outubro de 2029. Então, contrato renovado com o Jacaré, que é um jogador das categorias de base. O Corinthians aposta muito nesse jogador. Ele teve a oportunidade de jogar 2 partidas com a camisa do Corinthians, com o técnico Ramon Dias, no Campeonato Paulista. O Corinthians estava tendo problemas em relação ao substituto do Mateuzinho. Quando o Mateuzinho não jogava, jogava o Félix Torres, depois o Charles chegou a ser improvisado na lateral direita, e agora o Jacaré provavelmente vai ser o reserva imediato do Mateuzinho. Agora é o seguinte, no final do ano, termina o contrato de mais alguns jogadores. Do Romero, Romero que aliás está na seleção do Paraguai, não se sabe se o Corinthians vai renovar o contrato com o Romero. Provavelmente o Corinthians não irá renovar o contrato com o Romero, porque o Corinthians entende que o ciclo do Romero no clube acabou. O Romero, que é ídolo do Corinthians, muitos serviços prestados ao Corinthians. Nesse momento ele é o maior artilheiro da história da Arena Corinthians, né? Mas não deve ficar no Corinthians. Tem também o Thales Magno, o empréstimo dele termina no final do ano. O contrato dele, ele pertence ao New York City. Provavelmente será devolvido ao New York City, né? O Thales Magno perdeu a posição para o Kaique. Não tem sido aproveitado no Corinthians, assim como o Romero também não tem sido aproveitado, né? No ataque, quando não joga o Memphis e não joga o Yuri Alberto, estão jogando o Guinegão e o Kaique. Então, o Thales Magno não deve ficar no Corinthians, também não deve ficar o Romero. O Fabrício Andileri é outro que tem um contrato que se encerra no final do ano. O Andileri, sim, vai permanecer no Corinthians, pelo menos é essa a intenção do Corinthians, de renovar o contrato com o argentino Fabrício Andileri, que foi contratado pelo Corinthians. Aliás, foi contratado em janeiro, né, na janela de janeiro. Uma das 2 únicas contratações do Corinthians. O Corinthians esse ano só contratou o Andileri e também o Vitinho, atacante. O Andileri hoje é o reserva, o titular é o Matheus Bidu, mas o Andileri com certeza vai permanecer no Corinthians. E tem o Maicon. O Maicon é o seguinte, o Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk, o Corinthians ainda está devendo uma grana para o Shakhtar Donetsk, que corre o risco, inclusive, de sofrer mais um transfer ban se não pagar a grana do Shakhtar Donetsk. O Dorival Júnior gosta muito do Maicon, né? É um dos titulares do Dorival Júnior. Não é titular absoluto, mas vira e mexe, joga como titular, joga também como capitão do time. O Dorival Júnior gosta do Maicon. Então é possível que o Corinthians tente um acordo com o Shakhtar Donetsk para que o Maicon permaneça no Corinthians por mais pelo menos uma temporada. Só que daí a questão é a financeira, né? Não sei se o Corinthians vai conseguir ajeitar a questão financeira com o Shakhtar Donetsk, já que o Corinthians está devendo ao clube da Ucrânia pela contratação do Maicon. Bom, quarta-feira o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense, jogo da volta da Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo lá em Curitiba pelo placar de 1-0, joga pelo empate. E o trio está de volta. O Memphis, que aliás marcou 2 gols na vitória da Holanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo sobre a Lituânia, vitória de 3-2, e o Memphis cada vez mais fazendo história com a camisa da Holanda, é o maior artilheiro da história da Holanda, com 52 gols, né? Maior artilheiro da história da Holanda, isolado, maior artilheiro. O Memphis retorna, o Garro já estava treinando normalmente,
não foi para as eliminatórias. E o Yuri Alberto está de volta, recuperado em tempo recorde da cirurgia de hérnia inguinal. Então tá aí o trio. E com esse trio, o Corinthians tem números impressionantes. Nesta temporada, o Corinthians jogou 54 jogos. E o trio de jogadores do Corinthians esteve em 9 jogos apenas em 2025. Em 9 jogos apenas em 2025. Porque cada hora um estava machucado, né? Uma hora era o Garro machucado, outra hora era o Memphis, outra hora era o Yuri Alberto. Então eles jogaram juntos nesta temporada em 2025 apenas 9 jogos. O time venceu 6 jogos com os dois em campo, empatou 2 e perdeu 1. Perdeu para o Barcelona lá em Guayaquil pela Libertadores, né? Aproveitamento de 74% com os 3 juntos. Sob o comando do Dorival Júnior, os 3 estiveram juntos em apenas 2 jogos, que foi justamente nos 2 jogos da Copa do Brasil. E o Corinthians venceu os 2 jogos da Copa do Brasil com o Memphis, inclusive o Memphis fazendo um dos gols, o Yuri Alberto também fazendo gol, ou o Yuri Alberto fez gol no Campeonato Paulista, agora já não sei mais. Mas, de qualquer maneira, com os 3 em campo, o Corinthians tem um aproveitamento muito alto. Esse ano, com os 3 em campo, o Corinthians perdeu apenas um jogo. A diferença do Corinthians é esse trio de ataque. Os 3 fazem muito a diferença e os 3 vão estar juntos nesta partida contra o Atlético Paranaense. Faça a inscrição no canal do Sereta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, deixa o like bonito aí, rapaziada. Deixe o seu comentário e faça parte do clube de membros do canal. Faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Sereta. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!